é motivo de especial orgulho e de grande satisfação pessoal e política. Para mim, eu já tive a oportunidade de servir a capital mineira e o meu estado natal, como prefeito de Belo Horizonte, como governador de Minas Gerais e até pouco tempo como senador da República, sentar em uma das cadeiras deste plenário tem sim um significado especial. Tancredo Neves, Juscelino Kubitschek, José Maria Alckmin, Milton Campos, Afonso Arinos, Pedro Aleixo e muitos outros figuraram em uma vasta galeria de grandes políticos mineiros que ilustraram a Câmara dos Deputados, e entre os quais quero lembrar aqui também o meu saudoso pai, Renato Azeredo, que por 6 mandatos aqui esteve na Câmara dos Deputados. Foram mais de 20 anos seguidos, tendo sido sempre ele um político digno e respeitado, e que se sentava sempre mais ao fundo desta casa, e muitos daqueles que foram seus colegas aqui têm me recebido, lembrando de maneira carinhosa essas ligações. Suas profundas crenças democráticas o nortearam desde sempre. Um dos fundadores do MDB, Renato Azeredo, era conciliador e grande negociador político, colega e amigo de JK e de Tancredo Neves. E dele recebi as primeiras lições dos valores políticos a que me refiro aqui. Pude assimilar atitudes básicas da minha formação pessoal e política, nas quais o respeito ao povo e o zelo pelo bem público são preceitos indeclináveis. Ingresso nesta casa, nobres colegas, certo de que o povo de Minas Gerais, ao me escolher mais uma vez como seu representante, lembrou-se desse caminho democrático por mim trilhado e também do respeito à coisa pública. Esses preceitos foram base das conquistas que alcançamos na Prefeitura de Belo Horizonte, no Governo do Estado e no Senado Federal. Os mineiros e mineiras sabem que em toda a minha vida pública busquei o desenvolvimento e uma sociedade mais justa e inclusiva. Assim foi que na Prefeitura demos prioridade à saúde e à educação, duplicando o número de postos de saúde, aumentando em quase 50% o número de vagas nas escolas municipais à época. Também demos ênfase ao processo de urbanização de vilas e favelas e fomos pioneiros na implantação das cooperativas de catadores de papel, um projeto exitoso que devolveu a dignidade a milhares de pessoas que viviam nas ruas sem emprego e sem fonte de renda. Já no governo de Minas, me juntei aos demais gestores estaduais na missão de sermos os fiadores do Plano Real. Enfrentamos os duríssimos desafios colocados pela política de estabilização e ajustes que mudaram a face da economia e da sociedade brasileiras, introduzindo-as no rol das nações contemporâneas avançadas. O Plano Real, tão esquecido por alguns, mais afoitos, livrou o país do maior de seus flagelos, a inflação. Inflação, e abro aqui um parêntese, que volta a ameaçar nossa economia, assustando o consumidor brasileiro e acendendo o sinal amarelo para o governo federal. Livrar o país da inflação e colocar a nossa economia no rumo do crescimento não foi uma luta fácil nem sem sacrifícios. Tratava-se de quebrar o círculo vicioso que consumia o trabalho e a poupança nacionais e de assentar a economia em fundamentos estáveis, de modo a termos uma moeda forte, uma moeda real, um sistema confiável que valorizasse o trabalho e atraísse investimentos. Na reconstrução do país, o meu partido, o PSDB, buscou a renegociação da dívida dos estados, proporcionando-lhes maior prazo, menores taxas e fôlego para administrá-las. Saneou o sistema bancário, evitando bancarrotas que levariam a economia de roldão, como aconteceu na Argentina. Promoveu a privatização de empresas que drenavam e desperdiçavam os recursos públicos. Abriu a economia responsavelmente à participação do capital externo, fortalecendo a Petrobras, as telecomunicações, a infraestrutura. Propôs e aprovou a histórica Lei de Responsabilidade Fiscal, que mudou as bases da gestão em todas as esferas da administração pública. Aquela, sim, foi uma época de austeridade financeira para os estados. Ainda assim, em Minas Gerais, naquele tempo, aplicamos a média anual de 45% dos recursos do estado em educação, percentual superior ao que determina a Constituição, que prevê 25%. Também implantamos em Minas os consórcios de saúde, ideia exitosa que melhorou o atendimento prestado pelos municípios. Esta foi uma proposta do então secretário de Saúde, Rafael Guerra, nosso companheiro de parlamento, até o início deste ano. A Lei Robin Hood, também implantada durante nosso governo em Minas, criou uma distribuição mais justa de ICMS entre os municípios,
beneficiando com o aumento da receita, sobretudo, as cidades mais carentes. Com os novos critérios de distribuição do imposto, premiamos os municípios que investiam e investem mais na preservação do meio ambiente, o chamado ICMS ecológico, e também aqueles que investem na preservação do patrimônio histórico, o ICMS cultural. Essas ações, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, trouxeram mais emprego e renda para uma parcela significativa da população desses municípios. Assim, a lei foi um passo histórico no combate à desigualdade social. Isso tudo ocorreu sem que nos esquecêssemos do setor de infraestrutura e transporte. Em nosso governo, duplicamos rodovias importantes, como a Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo, e os trechos da BR-040 entre a capital e Sete Lagoas, e da BR-050 entre Uberaba e a divisa com São Paulo, para ficarem alguns poucos exemplos. Também foi naquele período de governo, e juntamente com o governo federal, que o metrô de Belo Horizonte, uma de minhas maiores bandeiras neste Congresso, teve seu último período de avanço. Quando assumi a prefeitura, as obras estavam paralisadas na estação central, bem no centro de Belo Horizonte, como diz o nome, mas com trabalho e gestão política, conseguimos retomá-las, inaugurando várias estações, Santa Efigênia, Santa Teresa, Horto. Como governador e em parceria com o governo federal, pude dar continuidade à ampliação do metrô e foram construídas novas estações, Santa Inês, Zé Cândido, Cândido Silveira, Minas Shopping. Já no segundo governo federal do PSDB, foram construídas outras 4 estações, São Gabriel, 1º de Maio, Valdomiro Lobo, Floramar, chegando até o Vilarinho. Depois disso, e eu quero repetir o que já disse no Senado em mais de um pronunciamento, nenhum metro de trilho foi construído em Belo Horizonte no metrô. E embora algumas previsões de verbas constassem no orçamento da União, elas não chegaram a ser de fato destinadas às obras do metrô da capital mineira. Nos últimos 8 anos, repito, não foi feito nenhum metro de metrô em Belo Horizonte. No final do ano passado, tivemos uma conquista nessa área. Uma emenda de minha autoria foi aprovada no orçamento da União para este ano, prevendo recursos de cerca de 50 milhões, 49 milhões para ser exato, para este metrô. Não é suficiente, evidentemente, para que possamos concluir obras, mas será importante para a realização, o início da realização do projeto de ampliação das linhas até o Barreiro e a Pampulha. Esperamos apenas que não seja também contingenciado. Nobres colegas, estejam certos. O metrô de Belo Horizonte e o transporte urbano, como um todo, continuarão sendo prioridades nesta luta nossa aqui no Parlamento. O Brasil, como todos sabem, será sede de uma Copa do Mundo e de uma Olimpíada. E como está, o transporte em nossas cidades é insuficiente para cobrir a demanda desses 2 grandes eventos. São necessários, portanto, investimentos robustos por parte do governo federal, principalmente, no transporte sobre trilhos, mais eficiente, mais barato, menos poluente. E de minha parte estarei aqui para cobrar como estive nos 8 anos em que ocupei a cadeira no Senado Federal. Senhoras deputadas, senhores deputados, também dando continuidade ao trabalho desenvolvido neste Congresso, pretendo defender e debater leis e ações que permitam a acessibilidade e a inclusão dos cidadãos com necessidades especiais. Neste particular, sempre disse que temos no Brasil uma das legislações mais avançadas do mundo, mas ainda precisamos de ações públicas e particulares, em parcerias afetivas com o terceiro setor, capazes de dar às pessoas com deficiência mais oportunidades de trabalho, de lazer e de convivência. A saúde, caros colegas, também continuará sendo uma luta incansável. A melhoria da saúde será uma luta pela qual estarei sempre ligado. Permanecerei como membro da Frente Parlamentar da Saúde, trabalhando, entre outras questões, pela regulamentação da Emenda 29, que assegura recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços do setor. Não é razoável que ela continue parada sem um entendimento. Ainda no que diz respeito ao desenvolvimento social, destaco a luta ativa nas comissões, debatendo e buscando soluções para questões relativas à educação, à cultura, à segurança pública, ao meio ambiente, ao trabalho, ao emprego e à previdência social. Vale lembrar que esses intensos debates vividos por mim no Senado deram origem a matérias importantes que tive a oportunidade de apresentar. Entre elas, uma proposta de emenda constitucional que aumenta de 25% para 30% os recursos constitucionalmente vinculados à educação. Nós avançamos na globalização, na presença da universalização da educação, mas agora temos um grande desafio, que é a qualidade da educação. Senhor presidente, nesta tribuna também sempre estarei para defender mais recursos para a infraestrutura, como forma de garantir
o desenvolvimento econômico pleno de nosso país. Sempre defendi que o governo federal adotasse soluções rápidas para modificar o estado de insuficiência em que se encontram nossas principais rodovias, portos, ferrovias e, especialmente, os aeroportos. Essas soluções, que continuarão na nossa pauta de atuação, incluem o uso efetivo dos recursos da CID, que não são utilizados totalmente, a conclusão dos processos de concessão e a utilização das parcerias público-privadas, aprovadas ainda no início do governo Lula e depois abandonadas praticamente. Outro debate que eu pretendo trazer para esta Casa diz respeito à exploração de gás natural, especialmente no noroeste de Minas e na bacia do São Francisco, ao qual se referia há pouco o nosso colega patriota. Temos o objetivo de acelerar as prospecções nessa região, trazendo desenvolvimento para os municípios produtores e, com certeza, dando ao país a autossuficiência na produção de gás.